Então vamos passar para a segunda conferência, que será uma visão neuropsicopedagógica do desenvolvimento humano, da vida intrauterina até a primeira infância. O professor Luiz Antônio Correia é doutor em psicologia pela USAL de Buenos Aires, Argentina, tem formação em pedagogia e psicanálise, é presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, já atuou na área de psicologia clínica como psicanalista hospitalar, como psicólogo hospitalar organizacional, como gestor de recursos humanos e educacional e como psicólogo escolar. Palestrante e professor universitário, ministra aulas em cursos de pós-graduação em vários estados brasileiros e também no exterior, em disciplinas referentes à educação, psicanálise, neurociência, neuropsicologia e neuropsicopedagogia. Professor Luiz Antônio Correia. Boa tarde. Inicialmente é com grande satisfação que eu recebi esse convite e agradeço muito a casa para que a gente pudesse verbalizar alguma coisa em relação a uma ciência que surge no Brasil em 2008, chamada neuropsicopedagogia, onde nós já temos vários artigos, inclusive no Brasil, feitos até na UERJ, na FASF, Faculdade São Fidélis. Já existem artigos, obviamente, iniciou-se essa ciência na Colômbia, na Argentina, temos na Espanha. Então, eu quero falar alguma coisa sobre a neuropsicopedagogia, onde o profissional dessa área e o educador... Tá. Onde os educadores terão a condição de entender todo esse processo, desde a vida intrauterina da criança até o seu desenvolvimento. Quando eu começo a abordar sobre neuropsicopedagogia, eu verbalizo que é uma ciência transdisciplinar, que ela transpassa os saberes da neurociência, o que acontece no cérebro da criança. Aqui nós temos o exemplo dos dois hemisférios cerebrais, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e vamos entender as áreas cerebrais da criança, entender esses lobos importantes para cada área cerebral, mas entender sobre estímulo, entender sobre alimentação, entender sobre o afeto, a emoção no desenvolvimento infantil. A emoção é a questão sine qua non hoje, nesse desenvolvimento desde a vida intrauterina. Nós sabemos que um lar hoje, uma família equilibrada, com amor, com carinho, com afeto, isso ajuda significativamente nesse desenvolvimento dessas novas redes neurais da criança, estabilizando aí essa questão de uma condição de equilíbrio emocional, Hoje o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, faz com que a gente comece a entender a importância desse equilíbrio emocional. Hoje nós entendemos que a maturidade emocional também é constituída pela fantasia, e nós temos que continuar essa abordagem da fantasia e do carinho e do afeto na criança para essa estabilidade emocional na produção de novos neurotransmissores e também de uma estabilidade de criação de novas redes neurais. Então a emoção tem uma influência fantástica em nosso desenvolvimento. Hoje nós sabemos que 90% a 95% das nossas doenças são de ordem do emocional. Hoje a medicina compactua muito isso. Hoje você vai no médico, antes dele perguntar da tua doença, ele te pergunta a tua relação com a tua família, a relação com o teu trabalho. Então nós sabemos que doenças hoje de ordem emocional são inteiramente psicossomáticas. E aqui dentro nós temos gente aí que começa-se com, às vezes, uma simples coceira, uma urticária, tomando antihistamínico, e daqui a pouco parte para uma gastrite, daqui a pouco uma úlcera, e tem que tomar sal de fruta, Pepsamay. Eu tenho certeza que aqui dentro já tem gente tomando omeprazol, uso contínuo.
né? Então, esse equilíbrio desses sucos pancreáticos, biliares, através do omeprazol, talvez seja consequência de uma questão inteiramente emocional. Então, a emoção tem uma influência fantástica e nós vamos ver bem isso, e nós temos que retomar esse trabalho com a emoção das pessoas. Bem, nós estamos vendo o seguinte: aprendizagem na vida intrauterina. Poxa, que bacana isso, né? Porque alguns anos atrás se escondia a gravidez. Há 50 anos atrás, a criança nascia de olho fechado. Nós colocávamos ela num quarto semi-escuro e sem barulho. E o que ia acontecer? Inclusive a mãe até ia de madrugada com uma peninha, né? Para ver se a criança estava respirando. Né? Toda essa colocação de uma criança num ambiente sem estimulação retardava todo esse desenvolvimento da criança, é óbvio, né? A criança ia falar, ia andar, mas com 2 anos de idade. Na época do Piaget, a criança ia andar e ia falar com 2 anos de idade. Hoje, claro, hoje a criança, a mãe, quando percebe que está grávida, ela brinca com a criança dentro da barriga, ela canta para a criança, ela expõe a criança, escondia a gravidez, a mãe ficava em casa. Hoje a mãe está exposta. E toda essa exposição está fazendo conexão nervosa, arco reflexo, sinapses. Estão criando novas redes neurais dentro da barriga da mãe, onde a criança hoje nasce de olho aberto. Hoje, há alguns anos atrás, nós levávamos 4 a 6 meses para sair de casa. Hoje, com 1 semana, a criança está no shopping, ali no Iguatemi, no Bebê Conforto, no McDonald's. Então veja que interessante, volta isso. Toda a criança exposta, ali no McDonald's, todas as pessoas falando, claro que o cérebro todo está fazendo conexão, é óbvio, mas muito mais essas áreas azuis que são as temporais. Então a área temporal está fazendo arco reflexo sinapse, predispondo para a intelectualidade. Então a criança com 7 dias num Bebê Conforto lá no shopping, exposta a toda essa estimulação, faz com que o cérebro dela crie e se desenvolva novas redes neurais. As pessoas caminhando, essa área occipital, que é responsável pela visão, está fazendo conexão nervosa, arco reflexo, sinapse, predispondo para a intelectualidade. Dor, frio. Há 50 anos atrás, a criança nascia que nem um charuto. Nós enfaixávamos a criança. A criança não tinha nem percepção do tato, do toque da mãe. Hoje, um simples toque da mãe na criança, já trabalha toda essa área parietal, predispondo para a intelectualidade. Então, hoje, ela com 2 anos de idade, ela está baixando o aplicativo no tablet, né? E eu disse, inclusive, na audiência pública, que hoje a criança não quer colo, ela quer tablet. É muito importante isso, claro. É muito importante isso. Só que se nós não trabalharmos emoção e ficarmos preocupados só com a intelectualidade da criança, daqui a 15, 20 anos, essa criança será um potencial intelectual. Essa criança será uma criança com uma evolução cognitiva fantástica, mas será um homem inteiramente frio de sentimento. Nós temos que voltar a trabalhar o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente. Nós temos que respeitar a individualidade da criança e suas fases de desenvolvimento. Então é de importância fundamental que a gente continue trabalhando esse imaginário da criança, porque a maturidade emocional é constituída pela fantasia. Se nós nos preocuparmos somente com a intelectualidade, ela vai andar com 18 anos no centro de Brasília, achando que o cara da Globo ou do BBB vai encontrá-la, ou ela vai achar que o cara vai deixar da esposa para viver com ela. Então a maturidade emocional é muito importante nesse equilíbrio da emoção, trabalhando essa questão de fantasia com a criança. Claro que a alfabetização, a intelectualidade são questões fantásticas, mas elas vão ser desenvolvidas. A emoção não. Por isso o colo, o afeto, o afago, né? Eu dou palestras no Brasil inteiro e eu verbalizo sobre o valor, a importância do afeto no desenvolvimento cognitivo. A afetividade nos dá uma segurança fantástica. Esse amor, esse carinho que nós estamos deixando de lado, preocupados só com a questão de alfabetizar e que a criança lê. A criança com 4 anos já está sendo alfabetizada. A criança com 5 anos já lê, já escreve e já está até escrevendo letra cursiva. Só que isso, a posteriori, será que isso é legal? Será que ela tem maturidade neurológica para esse acompanhamento? E será que ela tem uma maturidade emocional também para se enquadrar nisso? Então nós temos coisas para se repensar, e a neuropsicopedagogia vem nos esclarecer muitas coisas, né, onde que nós temos que entender esse processo tanto emocional como cognitivo da criança. Bem, vamos começar a falar sobre a vida intrauterina. Então, pode voltar, por favor. Isso. Não, aí.
45 dias de vida intrauterina já tem formado o tubo neural, e essas paredes aí são formadas por células-tronco que originam os nossos neurônios. Mais ou menos 4 meses de idade, nós já formamos um sistema límbico, responsável por 3 coisas fantásticas, o sistema límbico. Memória, onde tem o hipocampo, né? Você vê no olhinho aqui, memória. Então, nós já temos uma memória inconsciente. Claro que nós não temos formado ainda pavilhão auditivo, conduto auditivo interno, membrana do tímpano, martelo, bigorna, estribo, cócleo, caracol, são nervos auditivos, órgãos da audição, não estão inteiramente formados. Mas a criança já lembra da fala da mãe, da voz da mãe. Ela consegue perceber uma música que coloca nela, né? Eu sempre coloco, eu sou psicanalista, e entender dessa questão subjetiva, né? Às vezes gostamos e achamos um local que tenha água muito gostoso, como uma cachoeira, uma fonte, e até compramos uma fonte em casa, que se ela não fizer barulho a gente devolve, porque ela tem que ter o brilhinho do barulhinho para a gente sentir em paz. Quem sabe isso faz com que a gente retorne ao barulho do líquido amniótico na barriga da mãe. Por isso que quando a gente vai ver uma cachoeira, a gente fica extasiado e diz, meu Deus, que lugar lindo, né? Que paz. Porque já existe uma memória inconsciente lá. Né? Por isso que uma gravidez equilibrada, com afeto, com amor, planejada, isso vai desencadear tranquilamente uma criança inteiramente equilibrada emocionalmente. Agora, uma gravidez conturbada, isso é um prejuízo significativo para a criança. Nós sabemos que determinadas patologias, nós não temos aqui em nenhum compêndio no Brasil algum relato de esquizofrenia infantil há 40 anos atrás, de depressão infantil há 40 anos atrás e nem de bipolaridade infantil, transtorno bipolar. Hoje, infelizmente, nós já temos diagnósticos de crianças muito precariamente, com 2 anos de idade, com diagnósticos de depressão infantil, de esquizofrenia e de bipolaridade. Então, vejam só que essas doenças são patologias genéticas que são desencadeadas por algum fator desencadeante, um impacto na vida. Só que há 30, 40 anos atrás, as crianças eram crianças. No século XVIII, Jacques Rousseau coloca um dito, a criança não é um adulto em miniatura, e nós ficamos extasiados. E hoje nós estamos fazendo isso com a criança. Hoje, 21 de outubro de 2015, nós estamos retomando ao século XVIII, acreditando que a criança é um adulto pequenininho. Ela é apenas uma criança. Então, e nós estamos trazendo coisas que não é da competência da criança. Hoje uma criança, muito cedo, começa a perceber o desafeto, o desamor, o inferno do lar. Talvez eu, há 50 anos atrás, os meus pais nem se dessem. Talvez o meu pai dormisse no chão, mas eu não sabia, porque eles estavam de porta fechada, nós almoçávamos juntos, e domingo nós íamos à missa junto. Hoje está muito explícito para a criança, até antes de nascer, esse desamor. E isso é um grande fator desencadeante para essas patologias que estão internalizadas através de neurotransmissores e serem desencadeadas por esse luto, por essa perda. E aí vem as depressões infantis, etc. e tal. Então, por isso que eu estou dizendo a importância dessa junção da família, a importância desse lar, que dê essa sustentação para que essa criança consiga ter uma qualidade de vida. Isso é questão primordial. Bem, além da memória, nós temos emoção. Poxa, a emoção é uma coisa fantástica, né? A música no cérebro trabalha emoção com a gente. E prova é que ela trabalha, como a emoção tem uma junção no sistema límbico com a memória, a música trabalha a memória. Por isso que uma propaganda jingle eu gravo mais do que uma propaganda falada. Até hoje, eu lembro de A de amor, B de baixinho, C de coração. O alfabeto musical da Xuxa. E alguém me perguntou, mas se eu ensinar a tabuada musical, eles vão entender melhor? Com certeza. Então, uma criança de 3 anos sabe a letra de uma música inteira, professores. Então, veja a importância que a música tem nesse trabalho com a emoção e no sistema límbico, na memorização, né? E isso é questão fantástica para nós, que somos educadores, saber da musicalidade. Porque essa música, além disso, desencadeia no cérebro o ácido gama-aminobutírico, o GABA. Por isso que ela nos dá tranquilidade. Mas, em compensação, uma música muito rápida vai produzir dopamina, adrenalina, em que eu vou ficar agitado. Por isso que hoje eu trabalho em Curitiba, eu sou de Curitiba, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, e as escolas em Curitiba não têm mais sinal. Alguns anos atrás tinha aquelas campainhas, né? Pé!
Imagina nós todos em silêncio, as crianças saem todas correndo, né? Desde a educação infantil, as pequenininhas na pré-escola saíam disparadas, onde caíam, se machucavam. Hoje se coloca música clássica, onde se percebe que as crianças correm menos, elas se acidentam menos no intervalo. Hoje, dentro dos mercados já descobriram isso, e eles colocam música também, que eu vou com o carrinho e como aumenta o ácido gama, eu fico mais relaxado lá dentro, eu vou comprando mais, vou enchendo mais o meu carrinho, né? Então veja só que interessante como a música tem uma influência neuroquímica e que nós precisamos saber disso. Uma academia não vai tocar música lenta. Uma academia é uma música agitada para eu gastar energia, para eu pular. Vai para a praia e coloca um rock pauleira para ver se você não corre mais, não acelera mais o carro. Bota uma música lenta, você tira mais o pé. Então veja só qual a importância que a música também tem nessa questão de estabilidade emocional e de alterações neuroquímicas no cérebro. Quando nós trabalhamos a emoção com a criança, e o sistema límbico já trabalha a cognição, porque quando nós falamos de sistema límbico, nós estamos falando de amígdala, né? que é um órgão fantástico nessa estabilidade emocional, nesse equilíbrio. Nós vamos notar que a amígdala tem uma importância fantástica nesse respirar e contar até 10, né? Ela não está totalmente formada antes da adolescência, por isso que o adolescente é intempestivo, etc. E tal. E essa amígdala tem uma relação com o hipocampo e com o hipotálamo, direto ao córtex pré-frontal, que é das funções mentais superiores. Então, a emoção e a cognição estão inteiramente interligadas. Alguns anos atrás se verbalizava que o lado direito era emocional, esquerdo intelectual. Isso já foi desmistificado, esse é um mito. Nós sabemos que quando nós estimulamos a emoção, estamos estimulando todo o nosso cérebro. Nós nascemos com bilhões de neurônios e cada um tem a capacidade de fazer mais ou menos 10 mil sinapses. Então, a aprendizagem é aumento de redes neurais. Quanto mais a criança se expõe e aprende, mais estimulamos, mais novas redes neurais. Então, professores e profissionais, qualquer criança tem a capacidade de aprender. Qualquer criança, por mais limitada que ela seja, essa criança tem potencialização de criar novas redes neurais. Tá? Terceira coisa fantástica no sistema límbico é sexualidade. Sexualidade não é sexo, penetração. Sexualidade é prazer. Então, já existe um prazer. Por isso que crianças que têm déficit de atenção, que é falhas de neurotransmissores na área frontal, uma criança com déficit de atenção não tem nenhuma problemática em aprender. Ela não tem nenhum problema na área temporo-parieto-occipital. Não. Ela tem um problema na área frontal de atenção. Por isso que ela tem uma dificuldade de aprender. Mas o que ela gosta, ela fica. Esses dias eu estava conversando com uma senhora e disse, meu Deus, doutor, mas como meu filho tem déficit de atenção se ele fica 2 horas no computador? Ele fica 2 horas no computador porque ele gosta de computador. Então esse prazer é fantástico. Esse prazer do sistema límbico me ajuda a eu me equilibrar, me ajuda a eu ganhar atenção. O cérebro humano só consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Não adianta. Por isso que a nossa educação está muito falha, o nosso IDEB, nós estamos perdendo para a África na educação. Por quê? Porque nós estamos explicando e o aluno está no smartphone dizendo, pode falar que eu estou ouvindo. Esse estar ouvindo, David Alsop diz que aprender é trazer para a estrutura mental a informação organizada. Se eu não me concentrar, essa informação fica desorganizada no cérebro e quando eu for tentar resgatá-la, eu vou dizer, pô, já ouvi falar nesse cara. Como ela vai estar desorganizada? Porque, veja só, essa área aqui, 70% das pessoas, a parte da linguística fica do lado esquerdo do cérebro, tem hemisfério cerebral esquerdo, 70%. Essa área é chamada Wernicke, onde eu organizo o pensamento. Então, vocês vão ver que eu não estou olhando em lugar nenhum, eu estou falando nessa área aqui chamada Broca. Quando eu falo, primeiro eu organizo o pensamento, passa no hipocampo, na memória, e eu verbalizo. Então, por isso que quanto mais a criança fala, quanto mais tagarela ela, mais grava, mais inteligente ela é, mais ela memoriza. Então, a memorização tem uma relação fantástica de utilização da linguagem. Quanto mais eu falo, mais eu memorizo. Por quê? Porque para eu falar ou para eu escrever, porque dizer, mas a criança não fala muito, mas ela é muito inteligente porque ela tem vergonha. Não faz mal. Para eu escrever, eu também tenho que organizar pensamento. Eu só vou escrever o que tem no meu cérebro. Então, quanto mais eu escrevo, ou quanto mais eu verbalizo, mais eu organizo o pensamento, consequentemente, mais eu memorizo. Eu sempre digo, quando vocês começaram a atuar na função de vocês, no primeiro ano foi difícil, segundo, terceiro, hoje você não precisa nem de livro. Quando você está falando, as palavras estão se organizando no teu pensamento. Por quê? Porque você está repetindo muito isso.
né? Então, a consolidação da memória é em 2 momentos. O primeiro momento é no sono, quando o cérebro se desconecta dos sentidos. Né? Quando o cérebro se desconecta dos sentidos, que sentidos? Dor, frio, calor, tato, olfato, boleto bancário, marido, namorado, filho. Quando há essa desconexão de sentidos, há um processo de memória. Por isso que pessoas que têm problema de dormir vão ter problemas cognitivos, com certeza. Quem tem insônia, até eu falei na audiência ainda há pouco, insônia não é só não dormir. Você tem que ter um sono constante para que quando chegue no sonho REM, que é no máximo, no auge da velocidade de eletricidade cerebral, há esse processamento de memória, essa consolidação de memória. Quem dorme às 11 e acorda às 3 é ruim. Quem dorme às 2 acorda às 5. Quem dorme às 11 acorda meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso é insônia. Primeiro sintoma de saúde mental. Vá procurar um profissional da área, porque você precisa trabalhar isso. Você não trabalha com terapia, inicialmente com fármaco. Vai tomar ansiolítico. Porque o médico sabe que a única coisa que pode descompensar. O que é descompensar? Cheirar meia, comer cueca, isso é descompensar, pirar. É se a gente não dormir. Nós temos que dormir. Isso é essencial para o nosso controle, para o nosso equilíbrio, para a nossa manutenção do cérebro. Um carro não temos que levar para fazer a manutenção? Então vamos fazer uma análise. Se a gente não dormir, é a mesma coisa que eu queresse trocar o pneu de um carro andando. É possível ou não? Não é. Então eu preciso fazer a manutenção cerebral. E a manutenção cerebral está nesse sono, dormindo. Isso é importantíssimo, tá, para nós. E outro momento de consolidação da memória é repetição. Quanto mais nós repetirmos, por isso que a criança, desde pequenininho, ela tem que ter rotina. Ela estuda de manhã, da 1 às 3 ela vai estudar. Às 3 às 5 ela vai brincar, às 6 ela vai tomar banho. O professor não é muito robótico? Não. É só assim que a criança consegue consolidar a memória e aprender. Eu sempre digo, vocês e o aluno não tem que estudar muito, ele tem que estudar pouco, mas todo dia. A mãe tem que dizer, filho, não tem que dizer, filho, vai estudar porque tem prova. Ela tem que dizer, filho, vai estudar porque hoje teve aula. Assim se consolida a memória. E não só no dia antes da prova a criança querer ler 200 páginas. Isso é impossível. E isso nós aprendemos culturalmente desde pequenininho. A leitura tem uma função fundamental aí nessa questão de cognição. O hábito de ler desde a primeira infância, desde que você pode estar lá no teu colo, o bebezinho, e ficar lendo fábulas para ela. Isso é estímulo de leitura. Não é com 15 anos de idade que você vai forçar o piá a querer ler. Eu sou de Curitiba, piá é adolescente, tá, menino? Bem, continuando. Então veja só como é importante entender. Pode mudar lá, ó. Aprender uma questão de concentração, eu disse para vocês que se eu estou falando e a pessoa está olhando para o lado, ela não vai conseguir aprender. Não vai. Porque as palavras vão ficar alheias no cérebro e quando você for resgatá-las, ela vai estar desorganizada. Por isso que tem que ter concentração. Mais uma vez, por isso que uma criança que tem TDAH, que tem déficit de atenção, tem sérios problemas em aprender. Tem sérios problemas nessa questão de concentração. Em aprender ela consegue. O problema é que ela tem que aprender o que ela gosta. Por isso que eu tenho que começar a perceber o que a criança gosta. Se você consegue perceber o que a criança gosta, ela vai realizar. Tá? Porque se gostar, direciona. E aí, nós temos que voltar a entender a importância da emoção, de sistemas de recompensa no cérebro. Nós temos que voltar a elogiar as crianças. Uma estrelinha que vocês faziam alguns anos atrás, isso é questão sine qua non. Quando a gente ganhava a estrelinha, a gente inconscientemente, meu Deus, vou fazer melhor. Né? E quando trabalha essa questão de recompensa e de elogio, trabalha sistema que reage através de dopamina, que age na atenção, na motivação das pessoas. Age na questão psicomotora das pessoas. Então veja só como é importante o elogio. Ninguém mais está elogiando ninguém. E está cruel porque as pessoas parecem que estão fazendo por obrigação. Nós temos que ensinar. Napoleão dizia, quando é que eu tenho que dar educação para uma criança? 100 anos antes dela nascer, educando muito bem os avós, para os pais serem muito bem educados, para essa criança ser educada. Nós estamos querendo atingir lá a consequência e não estamos vendo a causa. Né? Então, a importância de entender essa cultura desde a mãe, da barriga da mãe, para depois no desenvolvimento dela, é questão fundamental. Nós queremos atingir uma área que já tem um prejuízo enorme. Então, vamos ver a importância disso para o desenvolvimento da criança.
nós temos que ver que a criança precisa estar atenta, ela precisa nos ouvir, senão ela não vai conseguir, de hipótese alguma, se concentrar e entender o conteúdo. Vai ficar alheio no cérebro. E quando ela for precisar, a informação não está. Quantas coisas aconteceram na nossa vida em que a gente não prestou muito bem atenção, porque quando alguém estava falando, estava fazendo outra coisa, quando era necessitado a gente resgatar essa informação, ela ficava perdida. A gente conseguia pegar pedaços de coisas, né? Então a concentração é questão sine qua non. Ensinem as pessoas a se concentrarem novamente, a terem atenção, aí elas vão conseguir resgatar isso aí. A questão de organização, que é nada mais que rotina, nada mais que rotina. Não temos rotina, não temos horário para começar, não temos horário para terminar, não temos horário para ir trabalhar. Então, a rotina faz parte da nossa vida, e isso nos disciplina. E essa disciplina é que faz com que a gente aprenda. A disciplina é questão fundamental. E o último, ritmo neural, né? Eu vou me aprofundar muito mais agora, porque é uma palestra, em falar da importância da velocidade no cérebro da criança. As crianças, elas possuem, todos nós temos no nosso cérebro só passa eletricidade. São correntes elétricas entre os neurônios. Muda lá o... Então, aqui nós temos vários neurônios, onde não se encostam, porque é da fenda sináptica, né? E passa a eletricidade. Então, qualquer estímulo, visual, tátil, gustativo, auditivo, qualquer estímulo está fazendo conexão. Eu estou falando para vocês, está fazendo conexão nervosa, arco-reflexo, sinapse no cérebro de vocês, criando novas redes neurais, vocês estão aprendendo coisas, retificando as coisas que já viram, acrescentando coisas que novas, então criando novas redes, né? Novas sinapses, e através de um estímulo elétrico no cérebro. Muito bem. O ritmo neural tem uma relação com essa velocidade que tem no cérebro. Eu tinha abordado sobre a questão da alimentação, né? A mãe que se alimenta bem, já na gravidez, né? Com proteínas, vitaminas na sua gravidez, ela vai, na hora da constituição dessa criança, na formação, vai formar um invólucro, que é esse amarelinho aqui, chamado mielina. E o que é a mielina? A mielina é um isolante elétrico que permite a condução mais rápida e mais eficiente dos impulsos nervosos. Então, quer dizer, quanto melhor a qualidade de alimento da mãe e até a primeira infância da criança, isso vai ajudar significativamente quando a criança for estimulada, essa eletricidade passar de uma maneira muito mais eficaz. Estudos já conseguem colocar para nós que a velocidade de uma criança com uma mielinização positiva, ela pode chegar a 340 km por hora. É uma criança que quando você explica na metade ela pegou. A gente que trabalha com criança sabe, né? A gente explica a metade, a criança pegou na metade das coisas. Uma mãe drogadita, uma mãe que muito carente, muitas crianças vão para a escola hoje para comer a merenda, infelizmente. Porque ela diz para nós, às vezes, hoje o pão era da mãe, não era meu, então vim para a escola comer a merenda. Então, essa criança carente, tanto na gestação da mãe, essa mãe carente e essa criança carente, vai haver um problema sério. Tá. É que eu falo muito devagar, viu, gente? Vou me policiar. Essa criança terá um problema sério de desmielinização. Essa mielina é formada por proteínas, né? Quando essa mãe se alimenta muito mal na gestação, ou usa alguma droga, alguma outra substância, quando essa criança, o doutor falou do leite materno, questão sine qua non, fundamental isso, mas mesmo que se a mãe for com problemas sérios de desnutrição, e se essa criança, depois de 6 meses que deixa o aleitamento materno, não for introduzido elementos fundamentais, né, de proteínas, vai haver uma desmielinização e pode chegar a 8 km por hora. 8 km por hora é uma diferença gigantesca em 340 km por hora. Essa criança é aquela criança que você explica, e ela tem uma dificuldade enorme de compreender o teu dito. Ela mesma se percebe, meu Deus, parece que tem que abrir a minha cabeça, porque eu não entendo. Então vejam, profissionais, o estímulo e a alimentação têm uma influência fantástica. Não quer dizer que essa criança que tem um problema de mielinização seja talvez menos inteligente do que a outra, mas ela vai precisar de mais tempo. E é a neuropsicopedagogia vem nos ensinar que nós temos que respeitar o ritmo da criança. Todo mundo viu falar isso, né? Mas o ritmo tem uma relação intrínseca com velocidade neurológica. Aqui em Brasília não acontece, mas em outros lugares, o que eles fazem? Termina Maria porque o João já acabou. Rápido Maria, o João já terminou. Ligeiro Maria porque o João já terminou. Quando o neuropsicopedagogo, o professor com essa formação entende, ele vai saber que essa Maria precisa de um tempo maior. E se eu ficar pressionando essa criança,
vai gerar uma obnubilação, um branco, e nem o B de Brasília ela consegue copiar. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Porque eu dou aula há 38 anos, além de ser psicanalista e ser doutor em psicologia, eu sou pedagogo com muito orgulho. Com muito orgulho, eu sou professor. Pô. Eu dou aula há 38 anos e eu nunca me atritei com nenhum aluno, e tem algumas que já foram alunas minhas e outras que serão, que sábado eu tenho aula aqui no curso de Neuropsicopedagogia em Brasília, sábado e domingo. Eu sempre dei aula e sempre fazia brincadeiras na aula, e depois quando eu sou psicanalista, quando fiz fazer neurociência, eu descobri que o Freud escrevia muitas cartas para um Lúria, e aí entendemos a importância, né? Ambos eram neurologistas, né? Eu descobri a questão do humor como questão fundamental. O cérebro humano só consegue se concentrar de 10 a 15 minutos. Se nós não fizermos um humor, porque o humor faz com que haja um relaxamento neurológico, a gente descansa e retoma o conteúdo. Se nós formos muito enfáticos em coisas muito teóricas, que também é importante, mas para muitos há um cansaço neurológico e perdemos o foco. Então, essa questão do humor, de uma simples brincadeira, é questão fundamental para que o cérebro relaxe durante uma aula inteira e para que a gente retome depois e que a atenção fique preservada. Se nós não fizermos nenhum humor e formos... O que acontecia isso com o professor de matemática muitos anos atrás, lembram? O professor de matemática era um gênio, mas ele dava aula de costa para a gente e perguntava, alguém não entendeu? A gente com medo que os outros iam achar que eu era burro, porque ele nunca brincava, a gente ia para casa sem entender, e eu tenho certeza que 90% de vocês foi fazer uma faculdade que não tivesse matemática. Por causa dele. O aluno não gosta da matéria, ele gosta do professor. Quando ele se encanta com o professor, o encantamento é subjetivo, né? Até porque existe uma postulação psicanalítica que diz que amar é dar o que não se tem a quem não é. Nós não somos, o aluno tem que acreditar, né, que a gente seja, e ele tem que acreditar que a gente sabe tudo, né? Quando ele perde esse encantamento, não existe mais reencantar-se, daí ele terá que suportar. Isso acontece com a gente quando ele perde o encantamento pela diretora, pelo qualquer profissional ou pelo companheiro, e aí não existe mais reencantar-se, e aí a gente tem que suportar e começa a adoecer. Então, veja que interessante isso, né? A importância, então, de entender sobre esse encantamento como questão fundamental. Mas eu quero fazer uma brincadeira e vou contar uma piada. Vou contar uma piada infantil em que uns vão entender na hora, outros vão levar um pouquinho mais tempo para entender. Outros vão para casa, a mulher, entendi, daí vai contar para todo mundo depois. Eu quero provar para vocês que, dependendo da velocidade cerebral de vocês, com o estímulo ou com a amenização, uns vão entender antes que os outros, mas não quer dizer que quem entende depois seja menos inteligente do que entendeu antes. Mas por quem entendeu depois precisa de um tempo maior para fazer essas conexões. Tá? Prestem bem atenção que é muito difícil a piada. O menino chega em casa e diz, mãe, o Joãozinho lá na escola disse que eu sou mafioso. Vê que louco. E a mãe falou, não faz mal filho, eu vou amanhã lá e já resolvo esse problema. E ele disse, então mãe, mas faça com que apareça um acidente. Eu vou repetir a piada. O Joãozinho lá na escola, a mãe disse que eu sou mafioso. E a mãe disse, não faz mal, filho, amanhã eu vou lá e resolvo. Ele disse, mãe, mas faça com que apareça um acidente, né? Eu vou explicar a piada. O menino chega em casa e diz, mãe, o Joãozinho lá na escola disse que eu sou mafioso. E a mãe, como dissesse, não faz mal, filho, amanhã eu vou lá e falo com ele. Mas claro que ele tinha uma característica mafiosa, que só no fato da mãe verbalizar aquilo, ele já achou que a mãe ia matá-lo. Agora todos entenderam, não é verdade? Então, quer dizer, claro, professores, eu quero só mostrar o seguinte, que quem entende na hora ou depois não é que seja mais inteligente. Mas essas conexões são muito mais rápidas e potencializa a eu entender mais. Agora, quem entende depois precisa de um tempo maior. Por isso que nós, educadores, e eu estou falando de uma visão neuropsicopedagógica, precisamos entender disso para dar esse tempo à criança e não querer que todos entendam ao mesmo tempo de uma maneira homogênea, e isso é impossível. Nós entramos numa sala achando que o aluno tem que saiba aquilo que a gente sabe e todos aprendam no mesmo momento. Então esse ritmo tem uma relação intrínseca desde da barriga da mãe, nessa formação de mielina e nessa estimulação. Quanto mais estimulação e mais mielinização, mais potencializa essa criança ter essa habilidade, essa rapidez de raciocínio. Enquanto que uma mãe muito carente, uma mãe muito precária, uma mãe que só come farinha,
cuspirão, e nós sabemos que muitas realidades são essas, vão ter uma dificuldade gigantesca, tanto de se concentrar como atenção, de decodificar informações. Só que essas crianças nós temos que ter essa habilidade de compreender. Nós não precisamos aceitar as pessoas, mas quando a gente entende, nós sabemos trabalhar melhor e administrar melhor, e até temos um sofrimento psíquico menor. Eu trabalho muito no Brasil sobre saúde mental do professor. O professor brasileiro, e principalmente os dois franceses que estão aqui, talvez não conheçam a realidade, está adoecendo. Fluoxetina parece balinha. O índice de depressão é gigantesco no educador brasileiro, porque muitas vezes ele não entende, o sofrimento psíquico dele está gigantesco, e aí ele está se angustiando muito. As taxas de serotonina, dopamina, adrenalina baixando muito, e aí ele começa a perder esse prazer de dar aula. E esse prazer tem que voltar a ser cultivado. Rubem Alves, quando ia a Curitiba, na casa do meu compadre, Carlos Alberto Rodrigues Alves, e era psicanalista carioca, e eu achava lindo o dito reencantar a educação. Nós temos que voltar a ser encantador de aluno de novo. Esse é um grande papel. O Walt Disney diz de que serve a gente ser luz, se não iluminar o caminho dos demais. Nós somos luz e nós precisamos iluminar o caminho das crianças. Mas essa iluminação tem que ser uma iluminação consciente e de uma maneira eficaz. Senão há um prejuízo. Estamos apagando, né, esse foco. Bem, vamos continuar. Quando nós falamos de alimentação, eu estou falando de que a maioria dos alimentos se transforma em açúcar no organismo, e essa glicose é de grande importância no ciclo de Krebs, junto com o oxigênio, para potencializar e liberar substâncias neurotransmissoras, que vão ajudar significativamente na nossa vida, desde da vida intrauterina até o resto da nossa vida, essas substâncias neurotransmissoras. Tá? Então vejam só, existe uma sinapse elétrica através dos estímulos da eletricidade. E essa potencialização da sinapse elétrica é composta pela glicose e pelo oxigênio, que vão desenvolver aí as sinapses químicas, os neurotransmissores potenciais para o desenvolvimento da criança. Crianças que se alimentam muito bem vão ter possibilidade fantástica. Por isso que é importante, agora vamos entender, por que a criança tem que se alimentar antes de ir para a escola? Isso é questão sine qua non. Tem criança que não vai para a escola, vai sem comer para a escola. Escolas em Curitiba, eu posso dizer hoje que às 7 horas já oportunizam alimentos para as crianças. Tem escola que só depois das 10, na hora do intervalo. Uma criança sem comer nada vai ter um prejuízo fantástico, desde a estrutura física e da energia física, até na psíquica, na formação de neurotransmissores. Então,